Mas por que Jesus fala por parábolas? Parábolas são histórias, né, pequenas, são coisas do cotidiano. E Jesus usava essa linguagem porque, principalmente na época, as pessoas tinham muito pouco conhecimento das coisas, né? Para início de conversa, poucos eram os que sabiam ler. Pouquíssimos sabiam ler e escrever. Então, quando ele queria ensinar alguma coisa, ele pegava uma situação do cotidiano e transformava aquela situação do cotidiano em alguma coisa que pudesse ser entendido naquela época, compreendido. E assim ficava a lição. Quando a gente está aqui na frente, às vezes, fazendo palestra, a gente se lembra de alguma coisa do dia a dia, do cotidiano da gente, e traz para encaixar dentro do tema. Não é encaixar o tema dentro da vida, mas encaixar aquela situação determinada dentro do tema. A gente faz isso para facilitar o nosso aprendizado. Muitos de nós aprendemos muitas coisas, muitas situações, nós recebemos uma gama bastante grande de ensinamento moral através dos romances espíritas. Não é isso? Muita situação foi trazida pelos espíritos para a gente e a gente aprendeu as consequências de determinados atos. Até porque, como eram os espíritos, diferentemente das novelas e dos filmes, já estavam todos mortos, né? Então, aquilo já havia acontecido em determinado período de tempo e em determinada vida de alguém. E aí a gente se transporta para dentro daquela história e se identifica com aquilo que foi narrado. Tem uma situação na obra Paulo Estevão que é muito interessante, quando Paulo vai buscar recursos financeiros com o pai, que tinha muito dinheiro. O pai dele tinha muito dinheiro, ele estava passando por uma situação difícil, e ele foi à casa do pai para buscar dinheiro, buscar recursos financeiros para ele se manter. E o pai, então, exigiu que ele negasse o Cristo. Te dou o dinheiro desde que você negue o Cristo. E aí ele não aceitou. Ele tinha um temperamento bastante explosivo, saiu da casa do pai bastante revoltado. O pai depois manda até ele um escravo com uma bolsa de moedas, e quando o escravo dá a bolsa de moedas, ele narra, né, Emmanuel narra que o primeiro impulso dele era jogar as moedas no chão e ir embora. Mas ele não aprendeu o que eu aprendi, mas ele aplicou o que eu aprendi depois. A gente não faz uma pirraça que vai se prejudicar, né? Então, o que ele fez? Ele engoliu o orgulho, né? E ficou com o dinheiro, porque ele precisava do dinheiro para sobreviver. Então, naquele momento, ele se identificou, se viu como uma pessoa orgulhosa, resolveu aquela situação momentânea e, fatalmente, ficou o aprendizado. E isso é o que a gente precisa extrair, não isso especificamente, mas ensinamento é o que a gente precisa extrair dessas obras e aplicar na nossa vida. Porque se Paulo conseguiu, nós também conseguimos, né? Essa pergunta e a resposta de por que Jesus falava por parábolas está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 1 a 7, né? Capítulo 24, quer dizer, capítulo 24, itens 1 a 7, que a parábola é a candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E a parábola diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo de um alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-no sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz.
pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que falas? Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então vamos lá. Primeiro, candeia é um tipo de lamparina. Era um objeto que servia para iluminar. E alqueire é um tipo de cesto. Então, o que a parábola está trazendo para a gente é o seguinte: não se põe a claridade num lugar onde ela não possa ser usufruída. Né? Se você está na escuridão e acende uma luz, não é razoável que você cubra aquela luz de forma que ela não se propague. Mas por que isso é interessante para a gente? Porque a luz que está falando Jesus não é esta luz que ilumina as nossas noites, mas sim a luz que ilumina os nossos corações, que é a luz do conhecimento espiritual, daquilo que não é material. E se você for dissecar essa parábola, vai encontrar uma gama vasta de conhecimentos, quando ele diz assim, olha só, porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles isso não foi dado. O que a gente está fazendo aqui hoje? Buscando conhecer justamente esses mistérios. Quando a gente fala em mistério do céu, não significa dizer que é o mistério do céu, onde estão as estrelinhas, onde estão, né, o sol, etc. Não é isso. É uma linguagem figurada. Mas é aquilo que não é do mundo material. Então, quando ele diz, quem recebeu, mais terá, e quem tem pouco, o pouco que tem ainda vai ser tirado, significa que, quando a gente recebe e cultiva, mais a gente tem, mais a gente consegue, mais a gente cresce. Quando a gente tem e não usa, mais a gente perde. Então, aprender, entender e não exercitar leva à falência do conhecimento. Não é que a gente vá retrogradar, não é que a gente vá perder o conhecimento, mas você perde no ganho que aquele conhecimento tem. Então, na medida que a gente vem para uma casa espírita ou uma casa religiosa, ouve, aprende, entende e não aplica, a gente caminhou pouco. Por quê? Porque este conhecimento que a gente está adquirindo, ele não é um conhecimento mensurável do ponto de vista da vida material. Ele é um conhecimento mensurável do ponto de vista da vida espiritual. E qual é o significado disso? Todos nós estamos aqui encarnados na Terra, que é um planeta, sabidamente, de provas e expiações. A Zélia, na prece, pediu paz
porque nós estamos precisando de paz, né? E estamos precisando muito de paz, não é isso? Mas este conhecimento que a gente adquire aqui, ele dá bagagem para a gente atravessar os momentos de turbulência, sejam turbulência na vida material, sejam turbulências na vida espiritual. Agora, voltando à parábola, aquele que tem e cultiva vai poder usar na hora. Aquele que tem e não exercita, não vai ter o que se valer na hora. Certa feita, eu ouvi uma história de uma pessoa que estava numa dificuldade financeira, porque era professor, perdeu o emprego, no ano seguinte não teria o contrato renovado e estava bastante preocupado como é que sustentaria a família no ano seguinte. E aí ele conversando com alguém, isso ele me contou, né? Conversando com alguém, e aí essa pessoa falou assim, cara, mas você não é lá do centro? O interlocutor não era do centro, não era espírito. Você não é lá do centro? Sou. Você não frequenta o centro? Frequento. Você não estuda? Estudo. Então, e Jesus não falou, olhai os lírios do campo e os pássaros do céu? Jesus não disse que os pássaros não ceifam, não produzem, mas que Deus não desampara? Você não acredita que se Deus não desampara os pássaros, vai desamparar você? Olha só, né? E aí ele parou, pensou, e aí veio outro emprego, né? E aí ele voltou e agradeceu ao amigo que lembrou a ele esses ensinamentos. Por quê? Gente, não é fácil, né? No auge do furacão, você chega para trabalhar numa segunda-feira, né? Não vou dizer feliz, porque eu acho que ninguém acorda feliz na segunda-feira para trabalhar, mas tudo bem. Vamos lá. Chega para trabalhar feliz numa sexta-feira, né? Porque vai ter o final de semana. Aí na sexta-feira, quando você chega para trabalhar pensando, pô, vai ter um final de semana, vou ficar de boa, não sei o que, papá. Aí seu chefe diz assim, olha só, nós não precisamos mais da sua mão de obra. É uma sensação terrível, né? Porque aí você pensa, o que eu vou fazer na segunda-feira? Como é que eu vou fazer no mês que vem? Né? Dá para você pensar, não, tranquilo, Jesus falou, olhar o espaço do céu, entendeu? Não é assim que funciona. Mas se a gente não tiver isso, a coisa fica muito pior. Porque se alguém lembra a gente disso, dá para a gente parar, respirar e buscar seguir. Agora, e quem não tem? Ou e quem tem e não usa? Então, nós precisamos nos conscientizar, e o tema da noite de hoje é legal por conta disso, porque quando ele fala, aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado, é um chamamento para a gente cultivar. Cultivar, pensar e estudar. Mas não é aqui, é em casa, é depois. Porque a hora que a gente agasalhar, acolher esses ensinamentos, efetivamente a vida da gente vai ficar melhor. Porque o que Jesus veio fazer aqui foi justamente trazer para a gente ensinamentos que a gente não tinha, que não tinha capacidade de entender, para transformar a vida da gente de uma forma positiva. Então, ninguém duvida do sofrimento, ninguém duvida da dor, ninguém menospreza a dor, né? E nem vai se disputar qual é a dor maior. Não é isso. O objetivo não é esse. Mas o objetivo é que nós nos preparemos para atravessar os momentos de dor, para atravessar os momentos de sofrimento. Mas não é fechando o livro depois de ler e não raciocinar e não pensar mais sobre isso. Isso tem que entrar efetivamente na vida da gente. E quando ele fala lá em Isaías, que ele diz que porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos,
e aí ele diz que não vai curar, por quê? Porque você de olho e ouvido fechado, não adianta ninguém bater na sua porta e nem trazer nenhum conhecimento. Quando você se fecha no seu sofrimento, ninguém consegue ajudar, porque você alimenta um sentimento de que você é um infeliz, que você está ali para sofrer, que não tem jeito, que não tem saída, e não adianta ninguém mostrar caminho, porque você não vai enxergar, porque você está em si mesmado, fechado dentro daquilo que você convencionou como sendo o objetivo. E isso não cabe para nós que somos espíritas. Primeiro, todos nós temos consciência de que todos temos um ou mais protetores espirituais. Não é isso? É. O que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, nós também temos um outro nome, protetores espirituais. Segundo, nós temos conhecimento de que a vida não termina com a morte do corpo físico. Não é legal? É, legal. Por que é legal? Porque meu pai que desencarnou, minha mãe que desencarnou, meu tio que desencarnou, minha avó que desencarnou, continuam sendo meu pai, minha mãe, minha avó e meu tio. E se eles me amavam, vão continuar me amando. E se eles vão continuar me amando, eles vão continuar tentando me ajudar de alguma forma. Percebe? Então, se na Igreja Católica eu tenho um protetor espiritual, na doutrina espírita eu tenho uma van. Acho que a gente tem uma vantagem. Não estou aqui desmerecendo. Estou fazendo uma brincadeira, tá? Por favor. Então, eu tenho muito mais razões para me esforçar para pensar de forma positiva do que aquele que não acredita na vida depois da morte. Do que aquele que acredita que morreu, acabou. Porque se morreu e acabou para mim, morreu e acabou para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para meu tio, para todo mundo. E aí eu estou sozinho. Não, a gente não está sozinho. E da mesma forma que aqui na Terra, encarnado, quando a gente quer alguma coisa que não tem condição de resolver, a gente pede a um amigo que tem condição, ou conhece alguém que tem condição, na vida espiritual é da mesma forma. Né? Porque quando eu peço, se a minha prece não chega a Deus, que ela não alcance Deus, ela vai alcançar alguém do meu nível. E se este alguém do meu nível não tem condição de me ajudar, ele vai alcançar alguém de um nível superior. E nesta corrente nós seremos ajudados. Então, o que isso traz para a gente de fundamental? Na hora do desespero, pensar no amparo. Primeiro ponto. E buscar, com toda a força que a gente tiver, o equilíbrio necessário. Porque a gente só vai ser ajudado através do equilíbrio. Porque, como a gente falou ali atrás, no desequilíbrio, não adianta tentar ajudar, porque não vai conseguir. Você está fechado ali na certeza de que nada vai funcionar. E aí, vamos lá. A gente aprende assim no Evangelho, ó, é de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire. Ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos, falo-lhes por parábolas, porque não estão em condição de compreender, certas coisas. Eles veem, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Ou seja, à exceção dos discípulos, que tinham a capacidade de entender as coisas além da vida material, os outros de nós não tínhamos. E por isso não adianta falar. Né? Em algum lugar, vamos lá, vou arriscar. Eu acho que é no que é o Espiritismo,
Em determinado momento, Kardec fala que se você quiser transformar alguém em ateu, se você quiser alguma coisa em relação a tirá-lo, ou melhor, não ao ateu, ao materialista, se você quiser tirar o materialista daquelas convicções da vida exclusivamente material, apresenta primeiro a ideia de Deus. E aí depois, então, se for o caso e se possível, você apresenta o Espiritismo. Não dá para pular etapa. Percebe? Não dá para pular etapa. E quando a gente pensa em não dá para pular etapa, é porque nós temos alguns conhecimentos e alguns ensinamentos que nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir. Na prece, a Zélia falou, pediu por nós que aqui estávamos e por aqueles que ainda não chegaram aqui. Porque chegar aqui é difícil, não é fácil. A gente que já está aqui acha que é fácil, mas não é fácil. Porque chegar aqui exige da gente coragem. Por que chegar aqui exige da gente coragem? Porque aqui nós tomamos conhecimento de que aquilo que nós fazemos é responsabilidade nossa, de ninguém. Primeiro, a doutrina espírita não cultua a figura do demônio. Esse é um ponto. Então não dá para eu fazer uma bobagem e dizer que eu estava tomado pelo demônio. Esse é o primeiro ponto. Mas tem os espíritos obsessores que podem te influenciar negativamente. Legal. Mas aí vem Kardec ou vem os espíritos assim, você pode ser influenciado desde que você faculte essa influenciação. Então a responsabilidade é minha. Percebe? Então viver sob esse jugo, viver dentro desse conceito de certo, de errado, de bem e de mal, sabendo que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, exige uma dose de coragem. Exige uma dose de coragem. Exige uma dose de responsabilidade. Porque a gente não vem aqui para dizer, não, está tudo bem, isso acontece. Não, tudo bem, isso acontece, mas aconteceu em janeiro, aconteceu em fevereiro, aconteceu em março. Nós estamos chegando no final do ano, dezembro vai estar do mesmo jeito? Então, vou levar você para a turminha da tia Sônia na evangelização. Vamos começar lá de trás, está faltando alguma coisa. E aí continua aqui Kardec. Tal sentença, não se pode pôr a candeia embaixo do alqueire, não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem a esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Então, não é o fato de ter daquele conhecimento estar disponível que a gente pode sair por aí divulgando. As pessoas que têm a mediunidade da vidência, por exemplo, quando alcançam algum processo de envolvimento espiritual, não pode chegar para a pessoa e dizer, rapaz, tem um obsessor aí com você que está com uma raiva de você danada. Não dá para falar assim, gente. Não dá para falar assim. Quem participa da reunião mediúnica, e aí chega meu tio, meu avô, não sei o quê, lá no sofrimento, não dá para o pessoal da reunião mediúnica dizer, seu pai teve aí uma situação tão ruim. Tem que filtrar o conhecimento. Tem que filtrar o que você sabe. No auge do sofrimento de alguém, você não pode falar, você fez alguma coisa na encarnação passada, não é possível.
cara, tua vida não anda. Porque aí, como é que vai ser? Você vai ficar assim toda a vida? Não é assim. Então, o conhecimento tem que ser dosado. Isso os espíritos falam para a gente. E é para a gente ter responsabilidade em relação a isso. E você, né, pode falar sobre o que a gente aprende aqui sem dizer para ninguém a fonte. Porque às vezes a fonte está no dia a dia. Né? Você pode usar um artista famoso que passou por uma situação parecida e conseguiu vencer. Você pode usar um conhecimento de alguém em comum, porque todos nós somos exemplo em alguma medida. Todos nós somos exemplo em alguma medida. E todos nós já passamos por dificuldades em alguma medida. Então, muitas das vezes a gente olha para trás e não entende como é que conseguiu atravessar, mas atravessou. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando para outra assim, rapaz, quando você passar por isso, do jeito que está acontecendo, daqui a pouquinho você vai se sentir mais forte. Agora é preciso atravessar, não tem atalho. E aí, por não ter atalho, a gente lembra de uma outra parábola, quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Que ele fala da porta estreita como sendo a porta que a gente precisa seguir, que é onde encontra as dificuldades. E a porta larga é a porta das facilidades. E em determinado momento, a gente opta por atravessar pela porta mais confortável, sabendo que, se aquela porta não for a porta ideal para a gente, em algum momento a gente vai ter que refazer o caminho. Agora, o que é importante? O importante é a gente lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina que consola. E se a doutrina espírita é uma doutrina que consola, esses ensinamentos que a gente recebe, eles não podem ser usados para a nossa autoflagelação. Não podem ser usados como sendo motivo de autopunição. Na parábola do mal rico, do rico e Lázaro, por exemplo, né? O rico, depois que desencarnou, ele pede ajuda. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Ele pede ajuda para que sejam enviados emissários à família do pai dele para falar com os irmãos dele sobre as coisas da vida espiritual. E aí Abraão diz para ele, não dá, ele já tem os profetas. Né? Então, quando a gente lê isso, né, a gente entende da nossa responsabilidade. Por quê? Porque o conhecimento que a gente adquire não é para ficar só com a gente, é para a gente compartilhar. E compartilhar com a família. Na parábola, não é a família que ele quer? Ele não quer falar para os irmãos? Então, vamos falar para os nossos irmãos. Vamos falar para quem trabalha com a gente, vamos falar para quem está perto da gente. Porque se a gente acredita na vida espiritual, como nós acreditamos, quando a gente desencarnar, e aqueles que estão ao entorno, no nosso entorno, desencarnarem, e a gente se encontrar, pode ser que virem para a gente e digam assim, poxa, mas você sabia tanta coisa, não me ensinou? Né? E aí? Você vai dizer o quê? Ah, mas você não queria aprender? Mas a gente fez alguma coisa para ensinar? Então, a transformação é nossa, mas é daqueles que estão ao nosso entorno também. E nós temos que ser os promotores desta transformação. Ah, eles não conseguiram chegar até aqui. Tudo bem, então a gente leva até eles. Não é que a gente vai sentar aqui e dizer assim, poxa, quem tinha que estar aqui era minha mulher. Ah, quem tinha que estar aqui era meu filho. Não, não. Quem tinha que estar aqui era a gente. Porque quando mais pessoas precisam estar aqui, a casa tem mais pessoas na assistência. Então, a gente não precisa trabalhar pensando que o que está sendo dito aqui é para João, para Pedro ou para Maria. Não, está sendo dito para a gente. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia e o homem ainda não pode compreender
lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, se a gente se encontra em pleno nevoeiro, cabe a gente também entender que nem tudo nós vamos conseguir compreender. E aquilo que a gente não consegue compreender hoje não significa dizer que a gente não vai compreender amanhã. Porque de amanhã em diante acontecerão coisas na vida da gente e nós receberemos informações que podem se unir às informações que a gente está recebendo hoje, que vão fazer algum sentido. Percebe? Então, da mesma forma como eu fui lá no livro Paulo Estevo, pincei essa informação, eu tenho certeza que outra pessoa, na mesma obra, pegou outra informação. E talvez nem lembre dessa. Talvez nem tenha dado importância a essa. Porque a gente dá importância àquilo que, de alguma forma, mexe com a gente. Né? E aí ele diz assim, sobre outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se forem tomando oportuno fazê-la, sair da obscuridade. Se houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir a seu momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer, propagar-se, antes que apresentem outra aos acontecimentos e o preparar à aceitação dessa outra. Então, tudo tem o seu tempo. Da mesma forma que a gente aprende a ler, aprende a escrever, depois faz exercício para tentar melhorar a caligrafia, alguns conseguem, outros não, né? A gente vai evoluindo. Aqui também vai evoluindo. E a gente não pode ter angústia, porque o conhecimento que a gente adquire aqui, ele é um conhecimento que vai ser usado de uma outra forma. Não é o mesmo conhecimento que a gente usa na vida material. É um conhecimento que vai depender muito mais da sensibilidade do que do conhecimento propriamente dito. Então, o que a gente precisa desenvolver é a nossa sensibilidade. E como é que a gente vai desenvolver a nossa sensibilidade? Ficando atento às coisas que acontecem no nosso dia a dia, prestando atenção, enxergando quem somos nós, quais são os verdadeiros sentimentos que nós agasalhamos no nosso peito, quais são os nossos primeiros impulsos. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, se vocês lembrarem, né? Eu acho que 459, que fala da influência dos espíritos em nossas vidas, né? Então, os espíritos dizem que nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina. E mais na frente, Kardec pergunta, mas como é que eu vou saber se uma decisão é minha ou se é uma decisão do espírito? E aí eles dizem, a primeira posição é sempre sua. A segunda é uma posição que pode lhe ser sugerida. Então, qual é o meu primeiro impulso? De que forma eu estou agindo com as situações do dia a dia?
né? Eles influenciam, mas eles vão me influenciar para o bem ou para o mal, se eu estiver mais propenso a fazer o bem do que propenso a fazer o mal. Não é? Ninguém chama alguém que não tenha nenhum sentimento ruim para fazer um mal a outra pessoa, e essa pessoa diz, não, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Se tivesse com a cabeça no lugar, não teria feito. Né? Porque não tem arrastamento irresistível. Os espíritos falam isso para a gente no livro dos Espíritos. Não há arrastamento irresistível. Então, quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer, é porque eu não fui bastante forte para resistir àquela tentação. É simples, é só isso. Não tem muito segredo. Tem mistério, mas segredo não. E qual é o mistério? A gente estar atento. E por que isto é um mistério? Porque uma coisa é alguém encarnado chegar para a gente e chamar a gente para fazer alguma coisa errada. E a gente olhar e dizer, que isso, cara? Pô, o que eu vou falar em casa? Né? Se eu fizer alguma coisa errada e depois eu for sofrer as consequências disso, for preso, sei lá o quê, o que eu vou falar? Outra coisa é a gente lidar com o mundo invisível, que sugere gradualmente, vai dando ideias, e a gente vai agasalhando aquelas ideias. Então, a nossa atenção deve ser em relação ao que a gente pensa. Mas olha só, saber ter essa consciência não faz com que a vida da gente se torne mais difícil ou mais pesada do que ela já é. Por quê? Porque se a gente exercitar, isso cai na rotina. A gente levanta sabendo que tem que escovar o dente, ou melhor, tomar café e depois de tomar café escovar o dente. Essa deve ser a regra, né? Porque se você escovar o dente antes do café, depois vai ficar com boca de café, né? Aí você almoça, tem que escovar o dente, né? Se você passa o dia inteiro sem escovar o dente, no final de uma semana você está com a ficha do dentista na mão, porque está doendo, vai dar cárie. Uma semana é brincadeira, né? Mas vai acontecer. A gente não incorporou isso? A gente não incorporou o hábito do banho, né? Trabalhou o dia inteiro no sol, etc e tal, chega em casa, vai tomar um banho para dormir. É a regra, não é isso? Então, da mesma forma que a gente incorpora hábitos materiais, a gente incorpora outros hábitos. A gente veio na Casa Espírita hoje porque a presença aqui às segundas-feiras já é um hábito que nós incorporamos. Sempre que a gente pode, a gente está aqui. Por quê? Porque em algum momento uma frase vai ser dita que vai ficar. Durante 50 minutos, às vezes uma frase é a essencial para a gente aplicar aquela semana, aplicar naquele mês e ir se modificando gradativamente. Agora, não conhecer é pior. Não conhecer é pior, porque a consequência vai haver e a gente teve a oportunidade de saber e não usou. Então, repetindo mais uma vez o que a Zélia falou na prece, nós já conseguimos chegar aqui. A gente não pode perder essa oportunidade. Não pode desperdiçar essa oportunidade, porque é uma maldade com a gente mesmo, não é com ninguém, não. E aí, eu separei aqui, olha só, Parábolas de Boa Noite. Esse livro aqui é de Maurício Mancini. Ele esteve aqui na casa da gente em 2012. Como era barato, eu comprei, R$10. R$10. Naquela época. Olha só, onde mora a felicidade?
Um peregrino vivia solitário, sem alegria, perguntava-se constantemente: onde mora a felicidade? E dizia ainda: se eu descobrir a sua moradia, vou viver ao lado dela para sempre. Vivia em contínua e aflitiva busca. Alguém se reconhece? Procurou a felicidade entre as jovens mais belas do seu tempo, entre aquelas que estampavam o prazer em todos os rostos daqueles que as podiam possuir. Mas logo após longas e infindáveis aventuras amorosas, apenas sentia esgotado, drenado em suas energias e vazio de felicidade. Sequer sentia alegria. Passou um tempo procurando a felicidade nas casas de ouro. Estaria ela escondida em algum cofre? Afinal de contas, um bem tão cobiçado deveria estar muito bem trancado, muito bem guardado em alguma caixa forte. Mas depois de anos compartilhando as mesas fartas dos mais abastados, percebeu que seus grandes e abarrotados cofres apenas ocultavam as montanhas, sob montanhas de ouros e pedras preciosas, a tristeza e o vazio de quem não tem segurança sequer para confiar-se às alegrias de uma amizade, por nunca sabê-las verdadeira. Pensou que a felicidade estaria na fama, no destaque social, mas não tardou a ver que as máscaras risonhas utilizadas pelos artistas de renome e pelos famosos do seu tempo escondiam caratões de dor e solidão. Perambulou pelo mundo, buscou experiências que afetam apenas os sentidos, mas a tal felicidade ele jamais encontrou. Desolado, desanimado, com a sua busca fracassada, resolveu retornar ao lar. Estranhamente, sentiu-se tocado ao perceber o aroma delicioso de um pão caseiro que a sua mãe acabara de cozer. Ao entrar no lar, seu coração se encheu de luz e paz. Ao aconchegar-se no regaço materno, que o acolhia com alegria de quem recebe o maior dos tesouros, subitamente um pequenino se lançou em seu colo e o envolveu com os bracinhos, sussurrando ao seu ouvido as palavras que tudo revelaram. Papai, você chegou. No filho que ele desconhecia e no lar que verdadeiramente ignorava, morava a felicidade. Então, ele procurou a felicidade nos prazeres, da vida sexual, procurou a felicidade no dinheiro, procurou a felicidade nos artistas da vida, e quando ele fala da caratonha do artista, é porque o artista interpreta. Ele interpreta um personagem. E todos nós, como eu disse ali atrás, em alguma maneira, interpretamos também um personagem. Tem uma música que diz assim: quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Não é isso? Por quê? Porque às vezes a gente olha a vida do outro e estabelece aquilo que a gente está enxergando, alguma coisa que nós desejaríamos estar vivendo. E a gente não suportaria ser aquele personagem por uma semana. Porque aquele personagem olha para a gente e diz assim: poxa, se eu pudesse ter o que ele tem. Ali está a felicidade. Então, nós temos que buscar a felicidade dentro das nossas condições. E não entender que a felicidade está fora, está em qualquer vida que se apresente para a gente. Porque todas as vidas, em alguma medida, têm um grau de sofrimento. E, às vezes, aquela vida muito esfuziante, que quer transparecer uma alegria infindável e uma alegria gigantesca, na verdade, ela esconde um sofrimento que a gente sequer é capaz de imaginar. Então, vamos buscar nas parábolas, vamos buscar nos conhecimentos que a doutrina espírita nos apresentou, aquilo que vai transformar a gente e que vai ser o móvel
para que a nossa vida seja plena de felicidade, mas não da felicidade abstrata, da felicidade real, daquela felicidade que quando a gente está sozinho com a gente mesmo, a gente não sente falta de nada, né? Você está absolutamente só naquele ambiente, mas você não está solitário, você está com você. Você não precisa da vida externa para ser feliz, porque você se basta. A felicidade já mora dentro de você. E ela pode morar dentro de você na bonança ou não. Ela pode morar dentro de você a qualquer momento. Por quê? No capítulo 5, o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, ele vai falar, o Evangelho vai nos ensinar que ou a gente passa por uma coisa que a gente precisa passar porque a gente precisa corrigir alguma coisa do passado, ou a gente passa para a gente testar a nossa capacidade para enfrentar outras coisas no futuro. Ou você passa por uma dificuldade por provação, que é quando você resolve, ou você escolheu se testar, ou você passa por resgate, que é a correção de uma determinada falta. Ou seja, não há sofrimento em vão. E se a gente entende que não há sofrimento em vão, é a mesma alegria que a gente tem quando a gente compra uma televisão em 12 prestações na Casa Bahia e paga a terceira. Só faltam 9. Né? Mas quando você pensa que só faltam 9, é muito legal. Agora, se você pensar que ainda faltam 9, fica muito mais difícil. Não é? E a doutrina espírita, o que ela traz para a gente é justamente isso. Olha a prestação que você já pagou. E não pense no que você vai ter que pagar. Olha o que você já pagou. E ganha material para quitar o restante que falta. E olhando para trás, você vai ver assim, pô, já faltou muito mais. Já faltou muito mais do que faltava. Esse ano foi um ano difícil. Está sendo. Mas só faltam 3 meses para acabar. Aliás, 2. No final de semana, nós já entramos em outubro, não é isso? Não é? Hoje é 22. Na outra semana, 29. Segunda-feira, 29. Então, faltou uma semana e alguns dias para acabar. E aí faltarão 2 meses. E querem saber uma notícia melhor ainda? O ano que vem vai passar muito rápido. O ano que vem tem Copa do Mundo, tem eleição, tem um monte de feriado. Só que tem uma coisa. Nós continuamos com o nosso compromisso. Porque vencer as más inclinações, essa tarefa, ela é de segunda a segunda. Não tem relaxamento, não tem descanso. A gente vai enfrentar um feriadão de 5 dias. A gente vai descansar do trabalho material, mas do trabalho espiritual não pode relaxar, porque senão a gente perde tempo. E como a gente sabe que a evolução não dá salto, a gente não tem tempo a perder. Né? E se aquele que já recebeu, muito receberá, muito terá, e aquele que tem, lhe será tirado, se não cultivar, qual é a opção que a gente vai seguir? Finalizando, quando na parábola do semeador, né, que a semente caiu na pedra, no espinheiro e na terra fértil, o que somos nós? Qual é o tipo de solo nós somos? Nós somos pedra, espinheiro ou solo fértil? Que nós sejamos o solo fértil, para que essa semente brote, frutifique e seja frondosa, para virar uma árvore, para dar sombra para a gente. Para no momento de agonia, a gente poder se refrescar.
Tá? É isso. Obrigado pela atenção. E façamos, então, a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos na noite de hoje, agradecer a paz que nos envolve, agradecer a assistência dos bons espíritos e rogar que nós possamos levar conosco esta paz, este amor, estas boas vibrações. E rogar, sobretudo, que nós sejamos amparados nos momentos de aflição e lembrados dos ensinamentos que nós estamos adquirindo nesta casa de amor, a fim de que, nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de aflição, nós venhamos buscar em nossos corações e mentes esses ensinamentos para recebermos as forças necessárias para atravessar as eventuais dificuldades. Ampare, Jesus, a cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, permitindo que nós tenhamos forças para vencer as nossas dificuldades no dia a dia. E que, sobretudo, nós tenhamos fortalecidas a nossa fé, a nossa certeza de que, aplicando os seus ensinamentos, nós teremos uma vida melhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade que nos proporcionaste na noite de hoje, de aqui estarmos lembrando dos seus preciosos ensinamentos. E fique conosco agora e sempre.